Sua vida. Amém? Glória a Deus. Feliz com Jesus. Aleluia. Abre sua Bíblia então comigo em 2 Reis capítulo 4. 2 Reis capítulo 4. Amém. 2 Reis capítulo 4. Hoje nós vamos falar de um tema aí que o texto eu sei que você já conhece. E o tema que nós vamos falar é sobre como Deus, Ele não nos desampara. Deus não nos desampara. Às vezes parece que Deus nos desampara, não parece, irmãos? Não sei se você já passou por momentos assim, que você fala assim, peraí, cadê Deus? Onde que está Deus nisso tudo? O que está acontecendo na minha vida? Parece, às vezes, que Deus, Ele sumiu, né? A gente vê Deus fazendo milagre na vida de alguém, Deus cuidando de alguém, Deus cuida de todo mundo, mas não cuida da gente. Parece que tem hora que a gente pensa assim, mas eu quero ministrar no seu coração aqui como que Deus é. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do que sobrar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos que esta sim é luz, ó Pai, para o nosso caminho. E nós, ó Deus amado, sem a tua palavra não conseguimos caminhar. Ó Deus, somos fracos, somos falhos, mas a tua palavra, Senhor, nos alerta. Tua palavra nos põe de pé, tua palavra vivifica o nosso coração. Então eu te peço agora, Deus, fala no particular agora com cada um aqui neste lugar. Coloca a tua semente em cada um, em cada coração. Ó Deus amado, e se há tristeza, que a alegria, ó Deus amado, possa tomar conta de nós. Se há desânimo, Deus, que haja aqui, ó Pai amado, um poder em nós que nos coloca de pé, Senhor, eufóricos, cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos dê força, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus. Fique à vontade. Queridos, como eu disse, às vezes a nossa vida a gente passa por situações assim que parece que Deus, Ele se foi, que Deus não está mais, que Deus, a gente não sente a presença dEle, a gente parece que a nossa vida não está assim prosperando, as coisas que a gente faz não dá certo. De repente, às vezes parece que tudo que estava dando certo começa a dar errado, no trabalho, em casa, e a gente fica assim, o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? E o que Deus mais prova, irmãos, na palavra dele, é que Ele não nos desampara. O que Deus mais prova para a gente, o que Ele mais fala, é que Ele está conosco sempre, todo o tempo. Ele não nos deixa nenhum momento sequer da nossa vida.
Em nenhum momento Deus nos desampara. E nas maiores lutas que nós vivemos, nos maiores problemas e dificuldades que nós vivemos, é ali que nós mais o percebemos, se nós temos fé e cremos nele. Então, o que eu queria trazer aqui para o nosso coração é essa esperança em Deus, é essa fé que nos motiva a continuar adorando, próximo, não sair da presença dele, porque por mais difícil que possa estar a nossa situação, se nós cremos, Deus em momento oportuno enviará o seu socorro até nós. Amém? E é isso que nós precisamos crer. Nós estamos lendo e lemos esse texto aqui dessa viúva que estava passando por um momento mais difícil, eu creio, da vida dela, o momento mais complicado que ela poderia estar vivendo. Tinha os seus filhos, mas o seu marido havia morrido. O marido dela era um homem de Deus. Os filhos estavam a ponto de se tornarem escravos para pagar dívidas do marido. E aí, de repente, aparece um profeta de Deus para abençoar a vida dessa mulher. E aí uma das perguntas que a gente pode fazer no texto é assim: será que não existiam mais viúvas? Será que era só essa viúva que precisava do socorro de Deus? É uma das perguntas que a gente pode fazer para investigar o texto. Às vezes, na palavra de Deus, a gente precisa fazer perguntas para a gente compreender melhor. Quando a gente lê um texto, quando a gente faz pergunta para o texto, ele te leva a estudar mais e procurar saber responder aquelas perguntas. Por exemplo, por que essa viúva? Às vezes, irmãos, a gente faz essas perguntas na nossa vida, mas quando acontece coisa ruim, já reparou? Quando você sofre um acidente, por exemplo, por que eu, Deus? Né? Quando a gente perde alguém querido, a gente pergunta: por quê? Por que aconteceu isso na minha família? Por que na minha família, Deus? Para as coisas difíceis e ruins, a gente é mestre para perguntar, fazer esse tipo de pergunta, querer investigar, querer saber. Mas quando acontece alguma coisa boa, você já reparou que a gente não faz esse tipo de pergunta? A gente não faz. A gente não fala: uai, por que eu, Deus? Por que aconteceu um milagre na minha vida? E logo, quando a gente faz, aliás, a gente provavelmente não faz, mas talvez porque a gente pensa que a gente merecia, talvez porque a gente pensa porque na verdade é porque foi um esforço nosso, né? Mas a gente não pensa porque Deus não nos desampara, e no momento oportuno Ele vem ao nosso favor, Ele chega com socorro. E foi isso que aconteceu na vida dessa mulher, irmãos. Essa mulher, ela não era uma mulher de qualquer pessoa, ela era mulher de um profeta de Deus, um profeta. Agora, eu me perguntei assim, mas como que um profeta de Deus chega no final da vida numa tristeza dessa? Que tristeza! O homem morre, um profeta de Deus morre, deixa a sua viúva, sua esposa, cheia de dívidas, os filhos a se tornar escravos para pagar essa dívida. Não dá para a gente perguntar: que homem de Deus é esse? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo com essa família? Porque nos momentos de tristeza a gente pergunta, né? Então, se eu fosse um dos filhos, talvez eu ia perguntar isso: por que na minha família, Senhor? Por que na minha família? Por que aconteceu isso?
E quando a gente investiga o texto, quando a gente investiga a palavra de Deus, a gente começa a compreender o porquê nessa família. O porquê que aconteceu isso com essa viúva, com esses filhos, com esse profeta. O que aconteceu e por que Deus veio ao socorro dessa viúva. Não foi no Unidunité, né? Deus não olhou do céu e falou, vou abençoar uma viúva hoje. Unidunité. Tem gente que pensa que o milagre de Deus é assim, né? Hoje eu vou abençoar alguém. Unidunité. Salamé minguê. O sorvete colorido foi para você. E aí o milagre acontece na vida do Fagner. Não. Existe um propósito. Existe algo. E por que essa mulher foi abençoada? E antes de falar sobre esse propósito, no Salmo 37, no verso 25, a Bíblia diz assim, olha, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Deus não permite que isso aconteça. Deus vem ao socorro, ao favor, e o salmista sabia disso, e ele escreve aqui no Salmo 37. O que a gente precisa perguntar aqui, então, é por que essa viúva foi escolhida dentre milhares de viúvas? A gente sabe que ela era viúva de um profeta. A Bíblia fala, irmãos, que essa mulher tinha os 2 filhos, os credores tinham ido à porta e falado, vou levar os seus filhos como escravos. Olha para você ver. Só que a viúva, ela não podia fazer nada por causa das dívidas do seu marido. Ela não tinha dinheiro para pagar, não tinha como fazer, ela não tinha nada o que fazer. E o que ela faz? Ela pergunta o profeta. Ela vai até o homem de Deus. E no versículo 1 de 2 Reis, fala assim, olha, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Então, quem que era esse servo de Deus que tinha morrido? Quem que era esse homem? Esse homem, irmãos, era Obadias. Qual que era a história de Obadias? O que Obadias havia feito? Obadias, quando Jezabel estava perseguindo os profetas de Deus, Obadias foi aquele que escondeu 100 profetas. Ele alimentou esses profetas de Deus. Ele cuidou desses homens. E provavelmente as dívidas vieram disso daí. Obadias não era um irresponsável. Ele era um servo de Deus. Ele era alguém que cuidava das coisas do Senhor. Ele era alguém que estava preocupado com as coisas de Deus. E quando ele morre, quando ele parte, quando Deus o busca, ele não deixaria esse homem, irmãos, de qualquer maneira. Eu me lembro quando o meu pai faleceu, irmãos, nós fizemos uma reunião lá na casa do Valmir. Você lembra, Valmir? Os irmãos, nós juntamos para nos reunir, falar, e agora? Como que nós vamos fazer? E agora? E eu lembro que um texto que eu li naquele dia foi do Salmo 37. Eu li esse texto lá. Deus me deu esse texto lá e eu li. Sabe por quê? A minha mãe não tinha ninguém para morar lá. Todos os irmãos já tinham saído. E nós precisávamos de uma estratégia. Como que nós vamos fazer? Minha mãe vai ficar sozinha? Como que nós vamos fazer? E aí a minha irmã, a Maílza, ela estava na casa dela já, tranquila, mas ela era a única, né, que morava sozinha, não tinha
vamos dizer assim, ela não tinha um marido, não tinha o que ela poderia tranquilamente sair da casa dela e ir morar com a minha mãe, para ela não ficar sozinha. E ali naquele momento foi assim, aquilo que nós pensamos, a proposta que nós pensamos, para minha mãe ficar debaixo assim de um cuidado, sabe, de alguém com ela o tempo todo, lá na casa dela. E nós ali naquele momento, juntos, tomamos essa iniciativa. E a minha irmã saiu da casa dela, ela aceitou tranquila, foi para lá, morou lá, não sei quantos anos, mas... Quantos anos? Quase 4 anos, lá na casa da minha mãe. E agora o que a gente faz? Todos os irmãos, cada dia vai um para lá. Cada dia tem um lá, dormindo com ela, né? De vez em quando vai na volta do dia, mas sempre a gente tem alguém lá, tem um neto, tem um para dormir com ela. Sabe, irmãos, e eu vejo claramente como que isso se cumpre na vida daquele que teme a Deus. Meu pai partiu, deixou a minha mãe viúva, mas Deus tem cuidado dela. Deus tem estado com ela, tem provido, tem usado filhos, tem usado netos. A gente às vezes faz das tripas corações, né, Valmir? Para ir para lá, para não deixar ela sozinha. A gente dá uma se virada, sabe? A gente faz alguma coisa. Aquele que tem habilidade numa coisa, cuida naquela habilidade, né? A minha irmã, que é auxiliar de enfermagem, cuida dessa parte da saúde. O Mantino ali, que gosta de mexer com quintal, com planta, vai lá, cuida do quintal, cuida que ela precisa. Meu outro irmão que é pedreiro, vai lá, faz, sabe, cada um dentro daquilo que tem a sua habilidade. E eu fico vendo, irmãos, como que Deus, Ele é fiel, como que é bom servir a Deus, como que é bom nós estarmos com o nosso coração de fato no Senhor. Ele não nos desampara. E eu olho assim para os filhos que meu pai deixou nessa terra, como que Deus cuida de cada um de nós. O meu pai era um homem assim, sabe, fiel a Deus, fiel. Meu pai era um homem que dedicava a sua vida à obra de Deus. Era um homem que no dia dos pais, às vezes ele estava na igreja, a gente ia para lá, cadê meu pai? Hoje é dia dos pais, cadê ele? Estava na igreja. Aí tinha que ficar lá esperando ele. Cadê o homem, gente? Aí esperava ele chegar da igreja para dar um abraço nele, para almoçar com ele. Mas ele não deixava a obra de Deus, de cuidar da obra de Deus, de fazer a obra de Deus. Deus, irmãos, não nos desampara. Quando nós servimos a Deus, Ele está conosco. Não que, por exemplo, meu pai não passou por dificuldade, passou por muitas. E nós vimos ele passando as dificuldades, os problemas, mas nós vimos também que Deus nunca nos deixou passar fome. Um pedreiro que cuidava de 8 filhos. 8 filhos. Nenhum desses filhos foi para as drogas, para os vícios, todos servindo ao Senhor. Sabe? E hoje, quando eu olho, irmãos, para a minha vida, olho para a família, olho para meus irmãos, eu vejo assim que como Deus está cuidando, Deus está zelando, Deus tem um compromisso, Ele se compromete, sabe? Ele se compromete. E às vezes, no nosso dia a dia, parece que o diabo, ele quer que a gente esqueça que nós servimos a esse Deus. E na hora que os problemas vêm, na hora que as dificuldades batem na nossa porta, na hora que a gente toma uma decisão errada na nossa vida, que a gente faz alguma coisa assim, que a gente fala, meu Deus, e agora? Cadê o Senhor? O Senhor não está aqui? E agora? Bate o desespero e a gente às vezes esquece que esse Deus, irmãos, Ele é o nosso Deus. Ele não nos desampara, Ele não está longe, pelo contrário, Ele está
perto daquele que os temem. A Bíblia diz que o Senhor, irmãos, é como uma galinha, sabe, que fica assim, com as asas abertas, para que os seus pintinhos estejam ali protegidos debaixo das suas asas. E nós, como filhos de Deus, precisamos confiar que Ele é aquele quem cuida de nós, quem está cuidando da nossa vida. Às vezes a gente olha para a nossa família e fala: cadê Deus? Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero te dizer, no momento oportuno, Deus virá sobre a sua casa. Creia que Ele vai vir. Creia no poder de Deus. Eu fico pensando, por exemplo, no meu pai. Às vezes, irmãos, ele ficava a manhã inteira, ele ia cedo para a igreja, chegava em casa assim por volta quase de meio-dia, todo domingo. Ele estava cedo na igreja e de noite. E tinha vezes que ele chegava, irmãos, eu fico pensando se fosse eu hoje, ele chegava, nós estávamos tudo lá, o som no último volume, o que estava tocando? Funk, pagode, samba, e os filhos tudo ali, uns tomando cerveja, sabe? E eu fico pensando, o coração do meu pai, ele olhando para aquela situação, nenhum filho na igreja, nem a minha mãe, só ele. Aí eu fico pensando, gente, não era fácil não. O velho segurou a onda para ser crente de verdade, porque não é fácil não. Não é fácil. Quem é crente sozinho na casa dele sabe o que eu estou falando. Quem tem que segurar a onda, quem tem que estar orando ali, quem tem que estar buscando, e vendo e parecendo assim: peraí, cadê Deus? Eu estou orando, meus filhos, cadê? O que está acontecendo? Aí eu olho para essas coisas. Eu olho, irmãos, que nós precisamos ser perseverantes. No momento oportuno, Deus virá. Ele virá ao nosso socorro. Na vida dessa mulher, você acha que Deus ia deixar? A não ser que essa mulher abandonasse Deus. Ao invés dela correr no profeta, ao invés dela fazer aquilo que o marido havia ensinado, que era servir a Deus, ensinar os seus filhos a servir a Deus, se ela tivesse desbandeirado, aí não tinha jeito, porque o Senhor estava com as suas asas abertas, esperando um clamor, esperando que ela se posicionasse, que ela buscasse. E na hora que ela buscou, na hora que era a hora de Deus agir, Deus fala através do profeta: vai lá, faz isso que eu estou te falando. E ela obedeceu o profeta. Essa mulher, irmãos, ficou rica. O profeta fala com ela: olha, paga suas dívidas com esse lucro que teve, porque o azeite era coisa caríssima. Até hoje existe azeite, irmãos, que é caríssimo. E aquele azeite que foi produzido ali, o profeta falou com ela: olha, vai lá, paga todas as dívidas que você tem, e o resto você vive com ele, fica tranquila. Sua aposentadoria, minha filha, está aí, sua pensão está aí. E essa mulher obedeceu ao que o profeta disse e foi abençoada por Deus. Em 1 Reis, no capítulo 18, queria que você lesse 1 Reis 18, verso 13. Olha como esse homem era, irmãos. Olha como esse servo de Deus, marido dessa mulher, era dedicado a Deus. Diz, 1 Reis 18, verso 13, diz assim: porventura não disseram a meu senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50,
numas cavernas e os sustentei com pão e água. Esse homem dedicava a sua vida a Deus. Quando ele viu a Jezabel lá desesperada, matando os profetas de Deus, ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar. Escondeu os profetas de Deus. Eu não sei se você lembra, mas o profeta Elias, irmãos, ele teve que fugir, ele ficou com medo. O grande profeta Elias, ele ficou com tanto medo que ele fugiu. E depois ele sozinho se escondeu, com medo da Jezabel. Ficou ali na caverna escondido. E quando Deus foi falar com ele, Deus falou: sai daí, rapaz, eu vou cuidar de você, sai daí. E aí ele falou assim: eu estou com medo, Senhor, porque dos profetas do Senhor só sobrou eu fui o único que sobrou. E Deus fala com ele assim: não, dos meus profetas eu ainda conservei 7.000 profetas vivos. Não foi só você, não. Às vezes, irmãos, a gente pensa que Deus não está fazendo nada. Às vezes a gente pensa que Deus está dormindo, que Ele não está operando, que Ele está, sabe, que Ele está inerte, que Ele está lá no céu, curtindo férias, deitado na rede, descansando, tranquilo. Não, Deus está trabalhando o tempo todo. Elias estava pensando: Deus me abandonou, Deus não está nem aí, só sobrou eu, só tem eu, e agora? Ele falou: não, Senhor. E eu penso, do mesmo jeito que Deus, Ele levantou esse homem para cuidar daqueles 100 profetas, Deus levantou também muitos outros servos, muitos outros homens para cuidar dos outros profetas. Eu quero te dizer o seguinte, irmãos, que muitas vezes Deus, o próprio Deus, está levantando pessoas ao nosso lado para cuidar de nós. O próprio Deus está trazendo pessoas para cuidar da gente. Quando as coisas estão difíceis, Deus está enviando pessoas para cuidar de você. Deus está enviando pessoas para te alimentar, para te sustentar, para te dar uma palavra, para estar com você. Deus cuida da gente de todas as maneiras, para não nos deixar fraquejar. Porque tudo que nós estamos fazendo, irmãos, nessa terra, eu vou te falar, Deus não fica devendo nada para ninguém. Você acha que Deus, Ele não está olhando para a sua família, que Deus não está olhando para a sua casa, que Deus não está olhando para você, para os seus sentimentos? Elias estava ali triste, porque as coisas estavam feias por lado dele, com medo de morrer. E ele pensando ali: eu vou morrer, eu estou lascado mesmo, eu estou perdido mesmo, eu estou abandonado aqui. E Deus fala com ele: não, Senhor, você não está sozinho não, eu estou olhando para essas coisas. Às vezes, irmãos, pastor tem um problema muito difícil às vezes, que é a gente achar que a igreja, ela é da gente, sabe? A gente tem esse problema de pensar que a igreja é a igreja do pastor, né? E até os membros da igreja têm esse problema de achar também que a igreja é do pastor. Mas a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus, Ele é o dono da igreja. Está entendendo? O pastor, ele é alguém que Deus usa, como Ele usa um levita, como Ele usa um diácono, como Ele usa um irmão, sabe? Deus, a igreja é dele, e Ele distribui os seus servos na obra, para trabalhar para Ele, cada um com a sua função, com a sua habilidade, aonde ele é melhor, Deus coloca ele ali para fazer. Eu te dei o dom, foi eu que te dei o dom, então Deus, melhor do que ninguém, Deus sabe aonde Ele vai nos colocar, no trabalho que Ele tem para nós. E cada um de nós precisa buscar de Deus essas referências.
aquilo que Ele tem para nós. E muitas vezes, irmãos, a gente, como pastor, por pensar que a igreja é nossa, a gente desespera. Por quê? Quando dá uma coisa errada, quando acontece algo inesperado, a gente desespera, porque a gente pensa: o que eu estou arrumando? O que eu estou fazendo? E agora? E tal. Por isso, muitos pastores, irmãos, entram em depressão. Muitos pastores abandonam as igrejas por pensar que é ele, que, tipo assim, que foi ele que fez, que ele que não fez. E isso é o perigo. Quando a igreja está dando certo, ele fala: eu sou o cara, né? Fui eu sou tal, eu sou não sei o quê. Aí a soberba cresce. É a síndrome do Lúcifer, de pensar que é ele. E quando dá errado, a mesma coisa também, né? Nossa, eu sou mau, eu sou ruim, eu sou fraco, eu não sei pastorear, eu não sei fazer isso. E aí ele pega toda a culpa, quando era o momento dele buscar em Deus. Quando está dando certo, a glória é de Deus. Quando está dando errado também, o problema é de Deus. É Deus. A obra é dele. Ele é o dono da igreja. E eu não estou falando que a gente deve, então vou ficar tranquilo, então não preciso fazer nada. Não. Precisa fazer o quê? Buscar a direção de Deus. Se Ele nos colocou com responsabilidade, nós precisamos buscar a direção dEle, aquilo que Ele quer que faça. E não, então não precisa de eu fazer nada. Pelo contrário, tem muita coisa para fazer. E a principal dela é perguntar a Deus: o que eu vou fazer? E agora, Deus? Como que eu vou proceder? Me ajuda, Deus. Me ajuda. Me dá ânimo, me dá vida. Me ajuda, Senhor. Mas às vezes a gente quer lutar as nossas batalhas sozinha, sem Deus. A gente mesmo quer resolver, a gente mesmo quer fazer, eu mesmo dou um jeito disso. Não. O Senhor, irmãos, o Senhor é aquele que nós precisamos buscar o tempo todo. Essa mulher viveu um milagre de Deus. Um milagre. Deus não ia abandonar ela. Deus não a ia deixar, a não ser que ela o deixasse. A não ser que ela fosse embora. A não ser que ela desistisse de Deus. Teve uma vez que eu vi um testemunho, e nesse testemunho, a pessoa estava contando, e ele falando que em um momento da vida dele, ele estava passando por um problema muito difícil financeiro, e ele não tinha dinheiro para nada, irmãos, para nada. Não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para comprar roupa, nada. E ele tinha sido um homem de muitas posses, tinha sido um homem que já tinha tido muito dinheiro, mas ele estava passando por um momento terrível na vida dele. E diz ele que ele teve que vender a casa, mansão que ele tinha, carro. Na época, né, os brasileiros, eles costumavam ter muitos carros. Hoje ninguém dá conta, né? A gente está custando pagar IPVA de um. Mas antigamente, o povo tinha muitos carros. Ter muitos carros era sinal de riqueza. Tinha gente que tinha 8 carros, ricos, né? Hoje não, hoje as pessoas, só se for muito rico mesmo, que acumula carro. Mas hoje é besteira você ficar tendo muitos veículos. Antes as pessoas faziam coleção. E nessa época ele tinha muitos carros, e ele foi vendendo um a um, até que ele ficou com nenhum carro. Vendeu a casa, foi morar de favor em um cômodo, porque quando ele conta, eu penso que esse cômodo era tipo assim, ele devia ter uns 2x3 de tamanho, 2x3, porque ele fala que só cabia um colchão e um guarda-roupa, um colchão no chão e um guarda-roupa, de dia, e tinha um fogãozinho também. De dia eles levantavam o colchão para eles transitar ali, e de noite eles dormiam no colchão, e era ele mais
duas filhas, mais a esposa dele, mais a sogra, para morar nesse cômodo. E aí não cabia todo mundo no colchão. E aí, sabe o que ele tinha que fazer? Dormir em cima da laje, no sereno. Ele subia para a laje e dormia lá. E diz ele que ele ficava deitado lá e olhando as estrelas. E ele olhava para as estrelas e dormia assim todo dia. E pedindo a Deus que Deus fizesse alguma coisa. Um dia, diz ele que de manhã a mulher dele chamou ele e falou com ele assim: vem cá. Sentou lá com ele, falou: deixa eu te falar, nós cansamos. Por quê, irmãos? Eles eram crentes. E tudo isso tinha acontecido depois que ele virou crente. E aí a mulher dele falou assim: olha, nós cansamos, não dá para viver desse jeito. Tudo que você está tentando, na época ele tentava gravar CD, né? Ele era músico, tentava gravar CD e nada dava certo. As gravadoras não queriam gravar, tudo muito difícil. E ele queria trabalhar disso, né? E aí a mulher dele chamou ele e falou: deixa eu te falar, nós cansamos, não dá para continuar desse jeito, não tem como ficar desse jeito, não dá. Aí ele olhou para ela, triste, e falou com ela: vocês vão embora? Ela falou: não dá, não tem como continuar assim, não dá. Aí ele falou assim: eu vou ficar. Porque quando a mulher dele estava falando isso, ela estava falando da igreja, irmão, de ir embora, de abandonar Deus. E aí ele falou assim: eu vou ficar. Eu não vou embora não. Porque Deus falou comigo que Ele vai fazer. E eu vou esperar. Se vocês quiserem ir, podem ir. Mas eu vou esperar o que Deus vai fazer. E aí a mulher dele olhou para ele assim, a sogra olhou, o povo olhou para ele. E aí ele perguntou: vocês vão embora? Aí elas olhou para ele e falou: não, se Deus então falou que vai fazer, nós vamos esperar então. Então nós vamos esperar. Vamos ver se Deus vai fazer mesmo. Hoje, irmãos, esse homem, eu assisto uns vídeos dele, é o cantor Matos Nascimento. Quem já viu falar dele? Matos Nascimento. É um pedacinho de testemunho de vida dele. Hoje ele, né, Deus prosperou ele grandiosamente. Hoje ele é uma bênção, né? Mas foi uma luta para que ele permanecesse na presença de Deus. Ele perdeu tudo que ele tinha ganhado no mundo, tudo. Diz ele que olhava assim, de vez em quando ele olhava para a vida dele e falava assim: será que eu estou servindo mesmo o Deus de verdade que pregaram para mim? Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que é esse Deus mesmo que é o verdadeiro, que é o Deus da Bíblia que eu estou servindo? E aí, até o dia que Deus veio em socorro dele, da casa dele, e Deus fez um milagre na vida dele, e até hoje ele usufrui desse grande milagre que Deus fez na vida dele. O que eu quero te falar, irmãos, é que ainda que hoje pareça que está tudo triste, ainda que talvez as pessoas digam para você assim: você não está vendo que está dando tudo errado? Você não está vendo que Deus, cadê Deus? Eu cansei. Ainda que alguém chegue para você e fale: eu cansei, eu vou embora. Não, eu não dou conta mais não. Isso não é para mim. Eu quero te falar: seja firme. Acredite que Deus vem ao nosso socorro em momento oportuno. E se Ele não veio ainda, alguma coisa Ele está tratando talvez com a gente, ou com aqueles que estão com a gente. Mas tem coisa que Ele precisa tratar, Ele precisa fazer. E às vezes, irmãos, o que sobra para nós é só ficar debaixo das asas dEle, chorar debaixo das asas do Senhor, porque Ele está sempre de braços abertos para nós, como uma galinha
com as asas abertas, Ele está sempre ali nos esperando. Que a gente, talvez nesses momentos de choro, é os momentos que nós precisamos correr para Ele. Que é o momento que Ele vai nos pegar no colo e vai cuidar de nós. É nesses momentos. Não é o momento de ir embora, de viver a nossa vida. Eu vou viver minha vida. Eu vou viver minha vida para lá. Talvez porque a gente ainda não cresceu. Não é o momento ainda da gente voar. Não é o momento ainda, não estamos preparados. É o momento de ficar debaixo das asas do Senhor. Jesus, certa vez ele falou com o povo de Jerusalém. Ele falou assim: quantas vezes eu disse para vocês, Jerusalém, Jerusalém, como uma galinha está com as suas asas abertas, eu estive tanto tempo assim, para cuidar, como uma galinha está para cuidar dos seus pintinhos, eu estive tanto tempo assim, e vós me abandonaram, foram embora. Quantos e quantos vão pagar um preço muito alto, porque abandonaram o Senhor e não esperaram o momento oportuno de Deus. Os momentos que você se sentir fraco, corre para debaixo das asas do Senhor. Amém? Para encerrar, irmãos, muitas vezes os milagres que acontecem quando nós obedecemos a Deus, muitas vezes esses milagres vêm porque um dia nós também nos dedicamos a Deus. Muitas vezes esses milagres acontecem com a gente, muitas vezes porque nós entramos em enrascada por causa de Deus. Como esse profeta, endividou, mas cuidou do povo de Deus, mas Deus veio ao seu socorro. Talvez você está preocupado, você está com sua cabeça cheia, com um monte de coisa. Uma coisa que eu sempre costumo dizer: quando nós trabalhamos para Deus, Ele está trabalhando para a gente. Às vezes a gente deixa as nossas coisas, deixa a nossa casa, deixa os nossos filhos, deixa os nossos afazeres para fazer a obra de Deus. Eu te falo, Deus está cuidando daquilo que é nosso, em secreto. Como Elias estava pensando: Deus abandonou a terra, Deus não está aqui não, os profetas morreram tudo, só ficou eu. Deus falou: não, senhor, você está enganado, viu? Você está enganado. Bastava você orar e me perguntar isso aí que eu te respondia. Tem coisa que basta orar e a resposta de Deus vem sobre nós. Não te preocupes, não te amedrontes, não fique com medo. Deus está cuidando de todas as coisas, e inclusive daqueles que creem que Ele está fazendo isso. Acredite, não temas, não tenha medo. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da situação, Ele não perdeu o controle. Muitas vezes o problema é que a gente desiste e fala assim: não, deixa que eu mesmo controlo, deixa que eu mesmo faço, e a gente só piora a situação. Está difícil, está complicado? Corre para debaixo das asas do Senhor, fica ali quietinho, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar das suas feridas, Ele vai te alimentar, Ele vai fazer tudo, e no momento oportuno, Ele vai multiplicar o azeite na sua vida, Ele vai enviar um profeta para ir lá falar com você, Ele vai fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Deus cuida de nós, irmãos, Deus cuida. Salmo 37, verso 25, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Tem gente que tem medo: se eu morrer, meus filhos, o que vai acontecer? E agora? Sirva a Deus, ensina os seus filhos o caminho de Deus e não se preocupe. Não se preocupe com eles, Deus vai cuidar deles. Amém? Feche os seus olhos. Queria orar por você. Talvez nessa noite, quem sabe você está passando por um momento assim, de preocupação, preocupando com os filhos, preocupa com o marido, preocupa com o emprego, preocupa com tanta coisa, preocupa com seus pais, preocupa com a saúde, preocupa com um monte de coisa. E eu sei que as coisas dessa terra nos preocupam.
Essa viúva estava preocupadíssima, ela estava desesperada até, mas ela sabia aonde ela deveria buscar, ela sabia onde ela tinha que ir. Eu queria te encorajar aqui nessa noite. Se você está passando por problemas, que você está olhando e falando: meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, aonde que o Senhor está? Se você está passando por problema que parece que nessa área da sua vida Deus te abandonou, parece que Deus subiu para o céu e esqueceu de você, esqueceu da sua família, esqueceu das bênçãos que Ele prometeu. Eu quero te dizer, amado, confia em Deus, confia nele, continua, não pare, não deixe de o buscar, não deixe de ir atrás dele, não deixe de confiar que ele pode, não o abandone. Eu garanto para você que Deus está em todo momento junto com você. Ele está olhando para as suas lutas, Ele está olhando para as suas dificuldades, Ele está cuidando dos seus filhos, Ele está ali. Oh Senhor, Senhor, eu apresento diante do Senhor agora cada vida aqui, Senhor. Quantos corações, quem sabe, vivendo momentos, ó Deus amado, de dificuldade, momentos, ó Deus amado, de frustração, momento, ó Deus amado, depressivos, de tristeza, Pai, de preocupação, de ansiedade. Meu Deus, eu te peço agora, trabalha, Pai, trabalha agora nos nossos corações, ó Deus amado, revigora agora, ó Deus amado, traz um vigor, uma força, um poder sobrenatural, em nome de Jesus. Senhor amado, que o nosso investimento seja na Tua obra, que venhamos investir em oração, meu Deus, pelo nosso próximo, que venhamos nos preocupar, ó Pai amado, sim, com a obra do Senhor, com aquilo que o Senhor nos deu de habilidade para trabalhar nessa terra, para fazer a Tua obra, em nome de Jesus. Que venhamos colocar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, porque eu sei que todas as coisas que nos preocupam serão acrescentadas. Senhor amado, em nome de Jesus, toma aqui, ó Pai amado, oh Deus, nós colocamos nas Tuas mãos a direção dessa igreja, Pai, nas Tuas mãos. Toma, Pai, o volante, Espírito Santo esteja na direção. Nós não queremos fazer do nosso jeito, Pai, nós te convidamos, Senhor, em nome de Jesus, esteja à vontade no nosso meio, meu Pai querido, nos lares, nós te convidamos agora, entra, Senhor amado, oh meu Deus, que seja feita a Tua vontade, o Teu querer, oh meu Pai, como o Senhor abriu ali a mente daquela viúva, meu Pai amado, abra as nossas mentes, oh meu Deus, para um milagre acontecer. Ela precisava de vasilhas vazias, precisava crer no que o profeta estava falando, e ela precisava também, ó Pai amado, ir para o secreto. Ali no secreto é onde o Senhor abençoa, é no secreto onde o Senhor faz. Ela entrou para a sua casa, fechou a porta ali com os seus filhos, era ali que o milagre ia acontecer, era ali, oh Pai amado, no cuidado, debaixo das Tuas asas, no secreto, o Senhor e ela. Oh meu irmão, quantas vezes Deus está nos chamando para o secreto, é nós e Ele, é a nossa família e Ele. Deus nos chama, amado, e quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, abra o seu coração. Quando o Espírito Santo te convidar para orar, talvez é aquele momento que o azeite vai multiplicar, é naquela hora. Não deixe passar essa oportunidade. Ouviu a voz do convite de Deus, do Espírito Santo, seja a hora que for, de madrugada, na hora que Ele te chamar, não endureçais o vosso coração, não deixe o cansaço te parar, não deixa a preguiça te parar, não deixa a falta de fé te parar. Vai com Ele, fica com Ele, Ele vai te mostrar o tanto que Ele está cuidando de você.
Ele vai te mostrar o tanto que Ele é contigo. Deus é contigo o tempo todo. Ele trabalha o tempo todo. Ele não descansa. Ele é um Deus que está conosco o tempo todo. Apenas creia e esteja com seu coração aberto para obedecer à voz do Espírito de Deus. Aleluia, Jesus! Louvado seja o teu nome. Senhor amado, que essa palavra, Pai, como ela veio para a minha vida, Senhor amado, para acalmar o meu coração, como ela veio para mim trazer paz na minha alma, na minha vida. Meu Deus, eu te peço, traga paz agora no coração da tua igreja. Traga, Senhor amado, uma brisa suave, como quando o Senhor falou com o profeta. A Bíblia diz que veio uma brisa suave, havia paz, uma sensação de paz. Senhor, que estejamos todos repousando na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Assim eu despeço a tua igreja. Nos leva, Senhor, debaixo dessa paz agora. Senhor amado, toda ansiedade, toda tristeza, todo cansaço, toda complicação, oh meu Deus, toda dureza de coração, meu Pai, fique aqui, Senhor amado, em nome de Jesus. Que sejamos repousando na tua presença, com nosso coração suave, leve. Oh Deus, eu despeço a tua igreja, nos leve em paz até os nossos lares. Guarda a nossa vida, nos livra, Pai, de toda obra de Satanás. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos guarda, Pai amado, de toda obra do inimigo. Em nome de Jesus, levante suas mãos, querido. Que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Tu és soberano, Senhor. Louvado seja o teu nome. Querido, Deus abençoe você. Vá em paz, que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus.